Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembramos que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel e daqui a pouco estará disponível na nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Hoje, 18 de maio, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. Nessa edição, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato, professor Valdes Rodrigues, que vai comentar sobre 2 eventos realizados esta semana e após teremos as nossas notícias sindicais. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu-os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar.
Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Uma música, né, composta por Zélia Dunca, Arnaldo Antunes, TT Espíndola, né, vários cantores da MPB que fizeram essa música exatamente preocupado com o momento atual, que nós estamos vivendo realmente um momento de retrocesso. Nós sabemos que a educação é a arma mais poderosa, né, que a gente pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito, inspirar a esperança onde há desespero. Isso já dizia Nelson Mandela, e a gente está vivendo momentos tristes em relação a retrocessos, a cortes. O país parou no último dia 15 de maio, greve geral, contra essa medida do governo Bolsonaro, né, de fazer cortes com a educação. Quixeramobim, terra de Antônio Conselheiro, não poderia deixar também de dizer não a esse retrocesso. Então, aqui em Quixeramobim, os movimentos sociais, os movimentos sindicais se reuniram para também ecoar a nossa voz de resistência contra esse governo que, na verdade, está desconstruindo. E agora a gente vai convidar o professor Valíris, que é o presidente do sindicato, onde ele vai fazer um relato sobre o dia 15 aqui em Quixeramobim. Boa tarde, Valíris. Bom dia ainda, né? Bom dia ainda. A Edileia, ao companheiro Pedro e a todos os ouvintes do programa Sindicato em Destaque. Bom, foi um dos maiores eventos, né, realizado pelos movimentos sociais aqui de Quixeramobim, né? Com o lema, né, contra o desmonte da aposentadoria e contra os cortes de investimentos na educação básica e superior. Né? Uma frase que estava estampada na nossa faixa principal: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E a Edileia, todas as escolas estaduais, como as municipais, aqui da sede de Quixeramobim, parou no dia 15. E isso é histórico, né? Porque eu não recordo algo desse tipo, né, que tenha acontecido. Né? E mais, professores, funcionários, alunos universitários, mais diferentes ONGs, entidades de nível superior estiveram presentes, e o cidadão comum que eu digo assim, é aquele que não tem filho na escola, não é professor, não é funcionário, mas está preocupado com o futuro da nação. E o futuro parte da educação, não uma educação de qualidade. No dia 15, eu tive que retornar ao Sindicec para imprimir lá a moção de repúdio, elaborada pelo Dr. Valdeci, que foi assinado pelos vereadores na última quarta-feira. E quando eu acessei o BOL, vi lá uma reportagem, dizia mais ou menos assim, uma foto, e assim, esse grupo está levando a uma educação que vai de encontro ao interesse da juventude. Né? Quer dizer que a escola pública, gratuita, porque ela tem que ser de qualidade e que ela é financiada pelos nossos impostos. É essa escola que nós defendemos, né? Essa escola que nós defendemos, de qualidade, aquela que o aluno aprenda, que tenha significado, aquela que o aluno, numa situação como o que está acontecendo no país, ele vai ter uma aula prática, né? Eu acredito, né? Eu até falei que
a culminância do Léo foi ali em frente à prefeitura e foi aberto inscrições para que pessoas pudessem falar acerca do momento que estava vivenciando. E eu coloquei que nenhuma aula, tá certo? Nenhuma aula substitui uma aula daquela na prática de cidadania, onde o aluno está ali, não é por questões ideológicas, como um grupo acha que é justamente que ali, todos os alunos que estavam ali, eles foram convidados, né? Outros, sem nem precisar de convite foi, mas de forma alguma, houve, tipo, que nem ele, a massa de manobra, negativo. Vocês podem observar que as escolas, a maioria ficaram fechadas. Os alunos que foram convidados foram verdadeira aula de cidadania, direto né, para o evento. Né? Eu lembro que eu passei por volta de 7h20, que eu tinha que resolver uma questão do sindicato. Quando eu voltei 7h40, tinha aquela multidão de gente lá, né? E foi um dos maiores eventos aqui. E isso é só um esquenta. Isso é só um esquenta. Tira a mão da escola pública, Jair Bolsonaro. Tira a mão enquanto há tempo. Porque o dia 14 de junho vem aí. E o que aconteceu foi só um esquenta. Aí, Edilé, a questão da aposentadoria, que nós já falamos acerca desse assunto, da CPI da Previdência, que aprovou no seu relatório final do Senado Federal, que a Previdência não é deficitária. Né? Isso a gente já vem dizendo há muito tempo, né, Valdir? Há muito tempo. Aí o que é que ela indicou? Foi o quê? Sugerir emenda, além de indicar uma série de providências, como combate às fraudes, mais rigor na cobrança dos grandes devedores e o fim do desvio de recursos para outros setores. Né? Então, não existe essa chamada déficit previdenciário. Inclusive, tem um livro, A Reforma Tributária Necessária, que ele coloca aqui, ó, somada às isenções fiscais, considera hoje pela União cerca de 370 bi. E essa negação tributária 500 bi. Né? 900 bilhões, né, que anualmente, né, desce pelo ralo da sonegação, da fraude e da, digamos assim, do fazer de conta que está cobrando impostos dos seus amigos empresários, que o governo brasileiro está fazendo. Né? Então, e o livro fecha colocando que a atual lógica de tributação do Brasil precisa ser investida para se cobrar mais impostos sobre renda e patrimônio e menos sobre consumo. A nossa carga tributária é uma das mais altas, beira os 34%, mas 51% é sobre consumo. Aí onde é que está a desigualdade? Aí onde é que está a desigualdade? Porque o assalariado, ele paga o mesmo percentual de impostos que paga um político, um empresário, que muitas vezes é isento da sua renda, né? Porque quem vive de renda, ele é isento, né? do imposto. Então é isso que tem que se mudar, né? Com relação à questão da educação. Custo no orçamento das universidades e instituições federais no Ceará, isso é equivalente a... Eu vou me reportar, lembrando que no todo, Edileia, dos 6 bilhões e 105 milhões previsto, 39%, ou seja, 2 bilhões e 422 milhões só da educação básica, foram cortados, né? No geral, foram cortados quase 8 bilhões de reais da educação. Então, aqui no estado do Ceará, a UFC, 30%. 46,5 bilhões. A Universidade Federal do Cariri, 47%. 18,8 milhões. Unilab, 29%. 11,5 milhões. IFCE, 39%. 32 bilhões de reais. Aí vem a situação mais dramática. Quando você pega aqui o orçamento executado de 2018, vamos ver aqui o percentual para a educação, 3,62%. Vamos supor, de cada R$100 que o governo arrecada através dos impostos, R$3,60 vai para a educação.
Para a saúde, 4,09%. Para a previdência, 24,48%. E para a amortização da dívida pública, para os banqueiros, amigos dos políticos deste país, 40,66%. Isso aí, Valís, é gerar cada vez mais a desigualdade, é achar que a educação não é investimento, que a educação é gasto, né? Além do que, ele já demonstrou, assim, diversas vezes na sua fala, né? Inclusive chamando os professores de idiotas úteis. Então, um governo que vê a educação, que vê o educador como inimigo, é um país que não tem futuro, é um país que anda para trás, como se diz, né? Você não vê perspectiva de melhora. Então, a única saída, na verdade, é o povo na rua, é dizendo não, é reagindo, é resistindo, porque nós sabemos que o país, se ficar quieto, né? Se a gente ficar de braços cruzados, na verdade, é um governo que é só de tirar, que é só de cortar. Você vai falando aí números, eu também peguei aqui uns números fornecido pela CUT, colocando que, segundo dados levantados pela consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, o congelamento de recursos do Ministério da Educação e Cultura compromete 2 bilhões e 100 milhões nas universidades e 864 milhões e 400 mil dos institutos federais. Mesmo a educação básica, apontada como prioridade, né, pelo Bolsonaro durante a campanha eleitoral, sofreu um corte de 914 milhões. No Ceará, a UFC, a Federal do Cariri, né, da Integração Internacional, também da Afro-Brasileira, a Unilab, o Instituto Federal de Educação, tiveram um corte de 46 milhões, 18 milhões e 11 milhões e 32 milhões, respectivamente. Então, a gente sabe que é um golpe duro no orçamento dessas instituições e que não se faz a educação sem recurso, né? Estamos vendo aí também o próprio Fundeb, que precisa urgentemente ter uma revisão para poder ele continuar existindo, que é o que veio a dar, assim, um ânimo mais aos profissionais da educação, porque sabe que tem seu piso, ele é reajustado, né? Que você tem essa política garantida, mas que foi muito bom. O Brasil está reagindo. Você falou muito bem, independente de política partidária, independente de ideologia, a bandeira aqui é a educação, né? A bandeira aqui é o futuro do nosso país. Só falando aqui da fonte, né? No caso dos cortes, orçamento da Universidade e Instituições Federais do Ceará, é Povo Online. E com relação aos cortes e bloqueios aqui da Associação Nacional do Dirigente das Instituições Federais de Ensino Superior. Edileia, FIES, 20%, 1 bilhão cortado. CAPES, que é justamente o fomento da pesquisa nas universidades públicas, 813 bilhões de reais. É contra isso que nós fomos à rua no dia 15. É contra isso que nós vamos no evento bem maior, porque aquilo do dia 15 foi só um esquenta, para o dia 14 de junho. Aí, para finalizar, só fazer aqui um breve repasse aqui da audiência com o prefeito. Vale ressaltar que desde janeiro que nós estávamos solicitando audiências, né? E essa que aconteceu agora foi a questão dos motoristas, né? Como todos, motoristas em geral do município de Quixeramobim. Estão reivindicando o registro salarial. A reunião aconteceu, apesar de nós apresentarmos números, né? Se você comparar, Edilé, os 4 primeiros meses de 2019 com 2020, mesmo período, o Fundeb foram mais de 7 milhões de reais a mais, mesmo período. O FPM, mais de 1 milhão. Né? Houve uma queda, uma pequena queda no fundo municipal de saúde, mas no geral, olha aí, né? O quanto a mais no mesmo período. E contra aqueles recursos do ICMS e outros mais, por falta de transparência da gestão, a gente não tem como acompanhar. Então, diante desta situação, nós tínhamos outros assuntos sobre diárias, sobre a questão, era diárias, era a questão da frequência e a tabela de incidência, né? Então, ficou
marcado uma nova reunião, para uma tomada de negociação, foi marcada uma reunião com todos os motoristas no dia 25, desse sábado que vem agora, 7 dias. Com toda a categoria, com toda né? a categoria de motorista, às 9h30 da manhã no Sindicep, para a gente discutir sobre a proposta apresentada pelo gestor municipal, né, que é justamente a questão de ter uns valores lá que são pagos através ou de função de gratificação ou como diários para ser incorporado ao salário base. Aí nós vamos reunir a categoria e a categoria vai decidir se vai acatar essa contraproposta da gestão municipal ou não. E de volta temos um segundo momento no dia 29 para sentar de novo com o prefeito que estava presente na reunião, além do prefeito, da representação do Sindicep, dos motoristas, estavam presentes o secretário da Saúde, da Infraestrutura, da Educação, Administração e Finanças, Procurador-Geral e também a chefe de gabinete. Foi falado sobre alguns outros temas, né, motivados por ofícios anteriores. A questão da insalubridade, nós cobramos a questão do laudo, e o prefeito, mais uma vez, falando acerca da dificuldade financeira, né? Mas se nós observarmos os recursos que foram creditados nas contas da prefeitura, a situação de Quixeramobim não está tão ruim assim não, em comparação ao ano de 2018. Concurso público, né? 173 vagas, né? Ou seja, só da educação nós temos aproximadamente 500 vagas, né? Não sei mensurar se são essas carências, 500 carências são temporárias ou são permanentes. Mas o fato é que colocar 30 vagas para polivalente, né? E uma situação que o município... Não, 20, né? 20, né? 20 vagas. É porque a proposta é para aumentar para 30. Né? Então, é assim meio surreal. Ou seja, o município já fez um processo de dispensa de licitação, agora no mês de março, para realizar uma seleção com até 6 mil inscritos e entrevista aí, na hora de abrir um concurso, 1.266 candidatos, né? No relatório do terceiro quadrimestre de 2018, colocou que o município tinha mais de 2.000 vínculos temporários, né? E um concurso para 173 vagas, né? A questão das ampliações, a gente voltou a discutir sobre esse tema com a secretária de Educação e eu solicitei que ela procurasse esse levantamento ou fizesse outro, porque eu tenho conhecimento que o atual o secretário afastado, ele tinha feito esse levantamento. Ou então a fazer, para apresentar, para ver a possibilidade de se realizar aquela reivindicação antiga, que saiu Edmilson, entrou o Cirilo, saiu o Cirilo, e nunca foi resolvida essa situação da ampliação que nós temos, tanto da educação como da saúde. Né? Ela ficou para no dia 29 levar esse estudo, né, para a gente discutir. Também foi discutido também acerca de 1/3 da carga horária, e nós sabemos que o município de Quixeramobim ainda não está cumprindo o seu plano, principalmente em relação a 2 pontos. Primeiro, em relação a 1/3 de horário de planejamento, e o segundo, em relação à questão do piso, né? 6 terceiros aposentados e pensionistas. Preciso ter uma ação na justiça sobre essa situação. Né? Então, e por fim, foi solicitado verbalmente à secretária, né, que para abonar eventual falta motivada pela paralisação do dia 15 de maio. E foi pedido verbalmente, e na quinta-feira nós enviamos ofícios, né, ao prefeito e à secretária pedindo para abonar a falta dos servidores que aderiram à paralisação. Foi assim um movimento tão que interessava a todo mundo, inclusive a gestão municipal, porque queda de recursos é prejuízo para o município, né? Afeta quem está governando o município, afeta as pessoas que trabalham no município, afeta o comércio, ou seja, todos precisavam realmente se envolver, se engajar, porque
é queda de recurso, é prejuízo. Então, afeta, né, todo mundo, aqui do Quixeramobim, do país como um todo. Mas assim, Valdir, você disse que entra prefeito, sai prefeito, e a gente não tem o mínimo. Servidores públicos municipais, a gente aproveita esse espaço para chamar a atenção, para vocês se envolverem mais nas atividades sindicais. Nós temos um sindicato dos servidores no nosso município, um sindicato sério, um sindicato apartidário. A nossa única bandeira é defender seu direito, mas o servidor precisa fortalecer a nossa entidade, que é para poder nós corrermos atrás do prejuízo. A gente sabe que no município não existe uma política salarial nem para quem está na ativa e nem para quem já se aposentou. A lei está aí, mas ela não é cumprida. Por exemplo, você tocou na lei do professor aposentado que tem direito ao piso, igual o professor que está na ativa, que Quixeramobim não cumpre, né? É lei, mas não cumpre. A gente sabe que não existe política de reajuste anual, já que está com mais de 5 anos que quem ganha acima do mínimo, os nossos servidores estão sem esse aumento. A gente sabe que o município ainda não se sensibilizou para implantar um calendário de pagamento. Isso é o mínimo que o município poderia fazer. Você saber quando você recebe os seus proventos. Então, assim, servidor, servidora, nós sabemos que entra prefeito, sai prefeito, mas que a realidade, ela não muda, ela não melhora. Às vezes ela piora. Mas a gente sabe que se o servidor estiver atento a esses prejuízos, estiver atento ao que a lei assegura e a gente não correr atrás do prejuízo, fica muito mais difícil. Então nós temos um sindicato com a diretoria séria, né, disponibilizada para trabalhar realmente, para defender, mas que a gente precisa do aval, precisa da força do servidor, da servidora, que é para poder fortalecer cada vez mais a nossa entidade. E aí, Val, só para encerrar, a gente já queria falar um pouquinho em relação ao que você falou, que é um esquenta. O 8 de março, o 22 de março, o 1º de maio, o 15 de maio já foi esquenta para o dia 14 de junho, que desde já a gente vai começar a mobilizar, né, toda a sociedade civil contra a PEC 006/2019, que é a questão da Previdência. Então, só para fazer assim um relato bem rapidinho, já convocando, né? Vamos começar aqui o convite para poder, no dia 14, a gente tá triplicando o número do dia 15 de maio, aliás, no dia 14 de junho, para poder a gente realmente voltar às ruas, que eu acho que com esse governo vai ser o nosso lugar. Exatamente. E só reforçando a nossa reunião com os motoristas no dia 25, sábado agora, que vem há uma semana, para discutir a contraproposta apresentada pela administração. Então é interessante que todos os motoristas participem dessa reunião às 9h30 da manhã no Sindicec. E a Adleia vai ler aí, eles ainda tem tempo ainda, a questão da moção de repúdio. Pronto, essa moção de repúdio, ela foi assinada pela sociedade civil, juntamente com o Poder Legislativo, aqui de Quixeramobim, que diz o seguinte: o ataque à política educacional, direito de todos os brasileiros, viola completamente a Constituição Federal, que no seu artigo 6º coloca a política educacional entre os direitos sociais com caráter de direito tão importante que fundamenta a própria República Federativa do Brasil. O ataque à política educacional, direito de todos os brasileiros, viola o dever do Estado brasileiro, através do governo, garantir o acesso à educação, direito de todos os brasileiros e brasileiras. Violar a lei é crime. Violar a própria Constituição Federal é crime mais grave ainda. O ataque à política educacional, direito de todos os brasileiros, viola os principais tratados internacionais ratificados pelo Brasil, importantes pactos internacionais como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Assim, o covarde ataque à política educacional brasileira com a redução de recursos para a educação viola todo o ordenamento jurídico nacional e internacional. Portanto, uma vergonha para o governo brasileiro e para o Brasil. Viola os direitos humanos universais, o que maculará a imagem do Brasil no imaginário internacional. Passará a ser visto como uma nação de bárbaros, onde a educação é de forma vergonhosa alvo de ataques. Tem por base um ataque à liberdade de expressão, um ataque à livre manifestação de pensamento, sendo inconcebível que o próprio Estado brasileiro, que tem o dever de garantir a política educacional,
passa a ser o seu maior violador, agindo criminosamente. Então, para que Estado? Para que governo? Que assim agindo, além de prejudicar o acesso a todos os brasileiros à política educacional eficaz e de qualidade, afronta o Estado democrático de direito e os princípios civilizatórios que vigoram no mundo atual, deixando cristalinas as principais razões da presente moção de repúdio, requerem ao Congresso Nacional, pela ordem de abertura de processo por crime de responsabilidade contra o chefe maior do atual governo e tomada de todas as medidas que punam todas as autoridades envolvidas no corte de recursos para a educação, representando ao Ministério Público Federal para que ajuize todas as ações por improbidade administrativa e para restabelecer os recursos, suspendendo qualquer corte que possa continuar prejudicando a política educacional em todos os níveis, em todo o território nacional, prejudicando milhões de brasileiros, comprometendo a política educacional no presente e ainda mais no futuro. E assim essa moção foi entregue para ao Congresso, né, e fazer com que barre toda esse retrocesso. Foi publicado no dia 16 desse mês uma ação civil pública do Ministério Público, onde garante, né, assegura que a Prefeitura venha a cumprir o seu artigo 6 da Constituição, que é pagar a todos os servidores o salário mínimo. A gente sabendo que essa prática, né, infelizmente, acontecia e acontece no nosso município, e existe essa liminar fazendo com que a gestão municipal não deixe de pagar o salário mínimo ao servidor público. Então, o município tem 90 dias, de acordo com a CP, para se reajustar, né, em relação à liminar, para se adequar, né, todo o seu quadro financeiro e assim cumprir a lei. E com isso a gente está encerrando mais um programa Sindicato em Destaque, deixando já o nosso convite para nos assistir no próximo sábado. Até lá, um abraço, obrigada, Valís, pela sua participação, é muito bom sempre lhe ouvi-lo, né? E até o próximo sábado, se Deus quiser.